Uma ação teve uma desvalorização de mais de 23%. Você, entendendo que é uma oportunidade, vai lá e compra essa ação, ou talvez um amigo te indicou uma ação porque ele viu que ela teve uma desvalorização. Isso é ganho de capital, é a ideia de você comprar na baixa e vender na alta. Mas antes de você tomar essa decisão, preciso te contar algumas coisas. Como escolher uma ação, quais são os 7 princípios básicos para você escolher uma ação e como isso vai te ajudar a não tomar decisões erradas. Para o dia de hoje eu separei para vocês esses seguintes temas: cuidado com os fatores comportamentais, produto ou serviço, qual é a política econômica do momento, qual o momento do produto vendido por essa empresa, os compradores apresentam um bom momento para adquirir o produto ofertado, tem dívida e, por último, quanto tempo é o tempo de recuperação. Esses são alguns princípios que eu separei para vocês para que a gente possa estar explicando para você uma questão muito importante, que você fuja logo do primeiro tópico aqui, cuidado com os fatores comportamentais. Uma grande autoridade que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, chamado Daniel Kahneman, ele falou sobre os fatores comportamentais ou os vieses comportamentais que influenciam a tomar decisão. Ganhou um prêmio de economia, ele era um psicólogo, que são as famosas heurísticas. E existem algumas, mas a que eu quero abordar com vocês hoje é uma que se chama disponibilidade. O que essa heurística fala? O que esse viés nos condiciona a tomar decisões? Notícias que estão disponíveis, que nós não refletimos sobre elas, influenciam a nossa tomada de decisão. No caso da Uzi Minas, é a ação que teve uma desvalorização de mais de 23%, muitos investidores falam, vou comprar na baixa e vender na alta, que é o famoso ganho de capital. Aqui nesse local nós falamos sobre as principais estratégias que nós entendemos que são ganho de capital, dividendos e payout. Coisas que você vai entender que serão determinantes para você tomar boas decisões de investimentos ou que te ajudem a refletir sobre não tomar decisões que não fazem sentido para você. Muito bem, disponibilidade, você tem um assunto que está disponível, você toma a decisão e não reflete sobre isso. Segunda questão aqui são os produtos ofertados por essa companhia. No caso da Uzi Minas, ela é uma empresa que vende chapas planas, já existe desde 1950 em Minas Gerais, e seus principais clientes aqui são empresas que trabalham com linha branca, setor automobilístico, setor da construção civil. Então esses 3 setores, eles são os principais compradores dos produtos ofertados pela Uzi Minas. Só que nós precisamos entender o seguinte, qual é a política econômica do momento. Então, muitos investidores tomam algumas decisões sem pensar na política econômica do momento. E aqui vale uma reflexão. Nós sabemos que existem 2 políticas, uma política monetária expansionista e contracionista. Quando eu tenho uma política monetária expansionista, eu desço a taxa básica de juros e estimulo o consumo através das empresas, concedendo empréstimo para as famílias, para as empresas, buscando formas de ativar a economia. Quando isso acontece, nós temos ali o boom econômico. Quando esse boom econômico se torna uma realidade, nós temos um problema chamado inflação. E aí, para controlar os preços, nós queremos controlar os preços, ou seja, descer a inflação. O que eu faço? Eu aumento os juros. E aí eu tenho uma política contracionista. Tem empresas que performam muito bem em problemas de expansão, ou seja, juros baixos, atividade econômica, essas empresas vão ser muito influentes, vão participar, vão ter crescimento, suas ações irão se valorizar. E tem empresas que performam melhor no cenário contracionista. Então, basicamente, nós temos que entender qual o momento político econômico para entender se essa empresa vai ter crescimento ou não, ou se tem algum fator que muda a sua precificação de produtos. Então, olhando a política no atual momento, nós sabemos que o mundo combate a inflação, ou seja, a taxa de juros está muito alta. E aí você tem uma política contracionista. Então, a Uzi Minas ela não vai vender tanto o quanto ela vendia. Para visualizar o que eu acabei de passar para vocês, comenta aqui nos comentários se você comprou as ações da Magazine Luiza e elas desvalorizaram-se muito e você achou que você tinha pé frio, que você não sabia fazer isso, que você era totalmente azarado. Tem umas questões importantes. Olha aqui o gráfico da Magazine Luiza. Perceba que no momento de 2021 até final de 2020, 2021 e 2022, Magazine Luiza teve suas maiores cotações em bolsa. Por quê? Porque naquele momento, percebam aqui, a taxa de juros era incríveis 2%. A partir do momento que a taxa de juros subiu, ou seja, ela não estava mais ali beneficiando a expansão monetária, o endividamento das famílias e das empresas, a capacidade econômica estava reduzida, Magazine Luiza não conseguiu ter uma boa performance. Por quê? Porque ela tem um modelo de negócio que cenários expansionistas, ou seja, de busca de atividade econômica, de taxa de juros baixa, beneficiam a empresa.
Então, muita atenção, que às vezes você compra uma ação que não está no momento econômico propício. Então, o Magazine Luiza, eu sempre gosto de botar essa correlação aqui, olha, quando os juros foi para 13,75, as ações caíram bastante. Por quê? Porque as famílias não tinham mais capacidade econômica, as empresas não estavam mais se endividando, o dinheiro não estava barato, e aí a empresa ela não performa bem em cenários de política monetária contracionista. Percebeu? Então, uma terceira variável na hora de você tomar essa sua decisão de investimento, de analisar uma empresa, é pensar, esse cenário econômico, é importante você entender o momento do produto vendido pela empresa. Nós já entendemos que as ações da Uzi Minas elas têm uma correlação direta, ou seja, elas performam bem em cenários de atividade econômica. Um ponto muito relevante também é o produto que ela vende. Ela vende minério de ferro, uma derivação desse minério. Ela vende para o setor da construção civil, ela vende para o setor automobilístico. Ou seja, se o preço do minério está alto, ela vai ter maior lucratividade. Se o preço do minério está baixo, ela vai ter menor lucratividade. Por quê? Porque ela está vendendo o seu produto, a sua matéria, num preço menor. Parece óbvio, né? Mas às vezes nós não pensamos nisso. Olha aqui esse gráfico. Em 2020, o preço do minério de ferro era $84. Lá em 2021, ele chegou a incríveis $237. Curiosamente, as ações, aqui eu fiz uma janela de tempo de 5 anos da Uzi Minas, elas estavam próximo de 10, chegaram até R$20 ali naquele mesmo cenário. Ou seja, existe uma correlação direta. Se o preço do minério está alto, consequentemente as ações vão se beneficiar desse preço porque ela vai vender num preço mais caro. Quando o preço do minério caiu, consequentemente as ações também caíram. Então perceba que existe um ponto importante. Se eu compro a ação de uma empresa que a matéria-prima dela está no momento de desvalorização, ou seja, nós teremos um impacto direto na lucratividade dessa companhia. Porque ela percebe o seguinte, ela vendia X a um preço. Se ela vender esse mesmo X a um preço menor, a lucratividade dela vai ser menor. Então um ponto muito importante para você aqui é entender o momento do seu produto ou serviço dessa empresa que você está comprando. Nós já te mostramos duas variáveis mostrando que a Uzi Minas atravessa o momento que a matéria-prima que ela vende está num preço muito baixo, mostramos que a política econômica não está tão aderente ao momento da companhia. Agora nós vamos te mostrar um outro princípio. Um dos tópicos que eu criei esse conteúdo foi para responder uma questão importante, que às vezes a gente quer comprar uma ação, quer participar do mercado acionário e acha que é muito complexo, mas se você tiver princípios que vão te norteando, você vai conseguir identificar se o momento da companhia é atrativo ou não, se a sua estratégia é ganho de capital. Muito bem. Nesse critério, nós entendemos que duas variáveis importantes mostram que os Minas têm alguns desafios pela frente. Agora vamos para o terceiro critério, que é a questão do momento dos compradores da matéria-prima da Uzi Minas, que são empresas do setor automobilístico e que são construção civil, fundamentalmente os que mais consomem. Nós sabemos que construção civil, ou se você não sabe, não é um negócio de juros altos. Por quê? Porque as pessoas precisam fazer financiamentos no prazo de 30 anos. Então, você não vai conseguir fazer isso muito rápido. E também nós sabemos que o setor automobilístico atravessa um momento difícil, porque ele também precisa de crédito. 70 milhões de brasileiros estão endividados e não estão conseguindo ter acesso a crédito. Ou seja, se essas pessoas não estão consumindo da empresa automobilística e nem no setor da construção civil, elas não vão fazer pedido para a Uzi Minas. Então a Uzi Minas vai vender menos. E aí dessa forma você entende que o momento para esses compradores são desafiadores. Qual é o ponto aqui? O ponto é você ficar acompanhando a capacidade econômica dessas pessoas, se eles irão fazer mais pedidos sobre isso. E aí vem um ponto importante. Você pode se cadastrar no site da empresa, que é o RI da Uzi Minas, e entender se a empresa está ali tendo muitos pedidos. Ela publica isso, é público, tá? Isso está no site da companhia, mostrando qual foi o número de pedidos que ela recebeu. Então, se cadastre no RI da companhia, Google RI, né? Uzi Minas, o que é RI? Relação com investidores, e tudo que a companhia divulgar para o mercado, você estará recebendo. Uma ferramenta poderosa é você entender o endividamento da companhia. Então, o Uzi Minas tem um endividamento alto. Ah, como eu descubro isso? Fiz um Google. Uzi Minas, endividamento, está aqui, ó, a mesma manchete que o Google me ofertou, eu estou te mostrando, que é essa aqui, ó. Empresa finalizou 2023 com 6 bilhões em caixa, mas tem uma dívida de 5,9 bi. E o caixa líquido da empresa é 59 milhões. Entender o endividamento da companhia vai te mostrar se essa empresa tem uma boa capacidade de pagamento ou se o que ela vender vai reduzir esse endividamento. E uma terceira variável, se a companhia mostra que os seus custos foram ruins e que ela não está conseguindo fazer sobra de caixa para pagar a sua dívida, isso é uma preocupação, porque a dívida vai aumentar. Uma questão importante aqui, e se a empresa tem uma dívida, uma taxa de juros muito alta, e a taxa de juros no Brasil está alta, ou seja, isso vai consumir mais o caixa da companhia e vai reduzir a lucratividade. Se reduz a lucratividade,
Isso vai se mostrar em bolsa, você vai ter uma desvalorização e, consequentemente, se a sua estratégia é dividendos ou payout, ou seja, payout é quando o lucro que ela está distribuindo. Se ela teve pouco lucro, ela vai distribuir pouco. E dividendos, se ela lucrou pouco, o dividendos dela também será pouco. Ou seja, se você entende o endividamento e a capacidade de redução dessa companhia, você entenderá os desafios pela frente. Então, pensar no endividamento é muito bom. E aí, a gente vai para o último tópico, que é a ideia de entender o prazo de recuperação. Uma companhia que tem 5,9 bilhões em dívida, que não está fazendo tantas vendas porque o preço do que ela vende, que é o minério, está num momento muito ruim, ela vai ter desafios pela frente pelos próximos. Aí você começa a projetar quanto é o lucro de 1 ano, quanto é o lucro de 2 anos, mas se você olhar bem, a empresa tem que vender mais. Então o que tem que acontecer? O preço do minério tem que subir. Quando o preço do minério subir, você vai entender que vai ter esse reflexo na companhia. Sempre lembrando que aqui não é recomendação de investimentos, e sim um conteúdo educacional para você tomar boas decisões e entender como funciona o mercado financeiro. Esse conteúdo é dedicado a você que quer entender como comprar ações e fugir daquelas armadilhas de Magazine Luiza, de Oi BR3, de Americanas, que você acredita que elas vão se recuperar. Você tem que entender a capacidade de pagamento da companhia. Então, Uzi Minas tem um desafio de que, pelo menos nos próximos 3 a 5 anos, a empresa vai ficar reorganizando seus fatores. Lógico, se tiver uma mudança econômica de juros baixos, mais atividade por parte dos principais compradores, isso pode ser menos tempo, mas você tem que projetar que de 3 a 5 anos as coisas vão demorar para se organizar. E aí um ponto muito legal. Gilvan, se isso tudo que você está falando era público e notório, por que as ações caíram 23%? Por um elemento surpresa que eu tive de apresentar. Foi a valorização do dólar. O dólar mais caro prejudicou o endividamento da companhia. A empresa teve mais custos porque ela compra matéria-primas em dólar e aí se tem mais custos, menor lucro. Menor lucro, o mercado não gostou para uma companhia que já tem alguns desafios. Então, com esse conteúdo dividido nos principais temas, que foi entender como funciona a companhia, qual é a política monetária, qual o tamanho da sua dívida, qual é a capacidade econômica dos seus principais compradores, ou seja, você foi entendendo os principais pontos da companhia e aí chegou um ponto determinante que foram os custos. Como ela tem custos em dólar, isso prejudicou muito a lucratividade da companhia nesse trimestre. Se você quer entender a companhia, você já percebeu que vai ser de médio e longo prazo. Então, tome cuidado. Se você for tomar sua decisão de investimento, coloque isso na análise para tomar uma decisão de investimento mais consciente, sem disponibilidade, que é um erro de uma heurística que muitos investidores cometem, que não entendem a companhia, como ela gera caixa, qual o seu endividamento e como ela pode recuperar, e qual a política econômica que vai favorecer ou desfavorecer. Quer curtir esse e outros conteúdos? Te convido a visitar a minha comunidade no Instagram, Gilvan Bueno. Quer entender um pouquinho mais? Tem o método Rejute. Juros, dividendos, pontos importantes e renda. São a metodologia que vai te mostrando como funciona para que você tenha decisões melhores. Muito obrigado e até o próximo encontro.